Boa noite, pessoal. Agora a gente vai para a nossa segunda palestra, que vai ser sobre relação terapêutica com casais. Nosso palestrante está aqui, Luke. Luke, eu vou te apresentar com o seu mini currículo. Luke é psicólogo com doutorado na Universidade de Liège, na Bélgica. Tem mestrado pela Universidade de Gent, na Bélgica, em psicologia clínica. Trabalhou como psicoterapeuta e terapeuta de casais na Alemanha de 1989 até 1994 e depois dessa data no Brasil desde 1997. É professor e supervisor clínico na PUC Goiás, orientador de mestrado e doutorado, publicou principalmente sobre o relacionamento terapêutico, processo de supervisão clínica e FAP em grupo. Luke, seja bem-vindo, passo a palavra para você. Uhum. Boa noite, né? Obrigado pelo convite. Eu fui solicitado de falar sobre a relação do terapeuta como casal, né? E eu vou tentar compartilhar meu PowerPoint que eu fiz. Estranhamente, depois de tantos anos, é sempre uma dificuldade. Vocês estão vendo? Agora precisa colocar em modo de apresentação. Fui para modo de apresentação para vocês? Sim. Sim. Ok. Então, a relação terapêutica na terapia comportamental do casal. Aí eu me inspirei não só na terapia comportamental integrativa do casal, que não fala nos manuais muito, fala sim, mas não fala muito sobre a relação terapêutica. Mas eu me inspirei também na FAP de casal, sobre quais também não tem muitos trabalhos, mas tem. Uhum. E no final eu vou vou indicar uns 3 artigos que eu reli, artigos meus, antigos, que eu reli montar esse PowerPoint e que, para quem tem interesse, para se aprofundar, pode olhar também. São artigos especificamente sobre a relação terapêutica com casais. Ok? Então, antes de falar sobre a relação terapêutica, eu teria que falar o que é a terapia de casal, né? Terapia de casal trabalha com a dinâmica do casal, certo? Os queixos, os problemas com os quais as pessoas buscam terapia de casal, eles têm a ver com uma dinâmica persistente, algo que é, no mesmo tempo, contínuo, continua através dos anos, das décadas, e terminando a convivência, mas, no mesmo tempo, também é uma coisa orgânica, alguma coisa que funcione, que mexe, que tem os seus mecanismos e mantém aquela dinâmica funcionando. Então, esse é o que eu quero dizer como dinâmica do casal, né? E na terapia comportamental integrativa de casal, se enfatiza muito que o casal que procura ajuda para algo que se tornou insuportável na convivência, no dia a dia do casal, né? Em realidade está se queixando de algo, né? Algo que faz parte da dinâmica da convivência do casal. E muitas vezes faz parte dessa maneira de funcionar fundamentalmente.
A dinâmica do casal envolve um padrão de retroalimentação que o torna difícil de mudar. E o terapeuta pode ser engolido por essa dinâmica. Por exemplo, pela definição do problema. O problema é que a fulana é infiel, ou que o fulano está sempre rabugento. E quando o terapeuta aceita a definição do problema, nesses termos, ele está sendo engolido por esse dinâmico. Ele vai fazer parte dessa dinâmica e, se não presta atenção, vai estar ajudando a mantê-la. Outra maneira em que o terapeuta pode ser engolido por essa dinâmica é pelo alinhamento das tentativas de mudança. O casal já tentou há anos, às vezes há 10 anos, de mudar os problemas deles. Um parceiro tentou de mudar outro parceiro, e outro vice-versa, nas duas direções. E quando o terapeuta vai entrar nesse processo de tentar de mudar os membros do casal, mudar ela, mudar ele, ele vira parte dessa dinâmica e vai ajudar a manter o que esse casal já está tentando de fazer há 10 anos. Mais uma maneira em qual o terapeuta pode ser engolido por essa dinâmica é pela entrada na arena do luta pelo poder. Então, muitas vezes, os dois parceiros, dois membros do casal, já tentaram há anos de assumir o poder dentro do casal para poder mudar as coisas, para melhor, é claro, mas para poder mudar as coisas. E o terapeuta pode entrar nessa arena do luto pelo poder, e ele também tentar de assumir o poder. Aí, em realidade, o terapeuta se tornou parte do problema. Ele não vai poder fazer muito se deixa isto acontecer. Então, onde as primeiros terapeutas de casais, muitos anos atrás, começaram, era numa tentativa de mudar o comportamento dos membros da casal para poder atender aos queixos do casal. Aí tem um famoso exemplo disso, que vem lá do início, dos inícios da terapia de casal. O terapeuta que pergunta: o que você quer? O que você quer do seu marido, por exemplo? Eu quero que ele seja carinhoso, eu quero que ele mostre que eu sou importante para ele. O terapeuta pergunta: como que ele pode mostrar que você é importante? Como que ele pode ser carinhoso? Aí a senhora responde: ele tem que me trazer café da manhã na cama. No mínimo, nos dias, no fim de semana, nos dias que não precisamos sair cedo. Então, o terapeuta pergunta para o marido: você pode fazer isso? Você ouviu por que é importante? Ele fala: sim, posso fazer isso. Aí, o próximo sábado, ele leve o café da manhã na cama, onde a esposa está esperando, coloca lá tudo, aí ela fala com ele: vai levar café da manhã na cama da sua terapeuta. Então,
essas coisas acontecem quando você não presta muito atenção, né? Você é engolido pelo problema. Você vai virar parte do problema. Então, precisa questionar essa dinâmica do casal. Em que medida é possível mudar essa dinâmica? O que ocorrerá quando você consegue essa mudança desejada na maneira do casal interagir, né? Trata-se, na maioria dos casos, de um comportamento de ele faz muito X, ele tem que parar com isso, né? Ou de uma falta de comportamento, né? Ele não faz mais X, né? Antigamente ele fazia tal coisa, mas agora não faz mais, né? E ele teria que voltar a fazer. E também trata muitas vezes de uma sensibilidade emocional a esse comportamento que ele não deveria fazer, né? Ou ela não deveria fazer, ou essa falta de comportamento aquele que ela deveria voltar a fazer. E o comportamento ou a falta podem ser resolvidos por estratégias de mudança. Mas muitas vezes, como no exemplo do café da manhã na cama, não é isso o essencial. Não é só o comportamento que precisa mudar. Tem ainda a sensibilidade emocional a esse comportamento, né? Que pode mudar por estratégias de aceitação. Então, a gente tem o paradoxo da dinâmica do casal, né? O padrão de interação, e na terapia integrativa de casal, chamam isso a dança, né? Essa dança de interação exige envolvimento para poder continuar. Então, eles têm que fazer algo para os problemas continuar. Não, eles não continuam sozinhos, né? É algo ativo e dinâmico. Como não é possível emitir as mesmas sequências duas vezes, há sempre variações. Por isso que se chama uma dança, né? Uma coreografia. E as mudanças ocorrem inevitavelmente. As mudanças nos padrões de interação do casal vão ocorrer sempre. Vai ter sempre mudanças, casal querer ou não. Para uma dança poder continuar, precisa de movimento, deslocamento, esforço. É igual, se a gente poderia usar essa metáfora, é comparável para o que acontece com sua casa, né? Para poder manter sua casa num certo estado, precisa de um trabalho contínuo, né? Se você não trabalha, as coisas vão mudar. Vai ter rachaduras, a pintura vai cair, as telhas da casa vão ficar em desordem. Por estranho que pareça, se você não faz nada, vai ter mudanças grandes. Né? E é difícil de mudar a dança. Mesmo mudando alguns movimentos na dinâmica de interação, ela tende a se perpetuar. Mudanças de comportamentos específicos podem ajudar a manter um padrão mais amplo, né? Então, mudanças no micronível podem ser necessários para manter um padrão estável no macronível. E problemas no macronível também têm que ser mantidos, né? Quando a pessoa não mantém, as pessoas não mantêm os problemas do micronível, o macronível também vai evoluir. O que são os alvos de mudança? Tem dois alvos de mudança na terapia de casal. Um é o teor emocional do relacionamento, né? Por exemplo, se sentir seguro, admiração, etc. E tem também as formas de agir, né?
mudar o teor emocional da interação não é evidente. Os parceiros têm pouco controle voluntário sobre o teor emocional, né? E, além disso, né, mesmo se eles conseguem mudar intencionalmente o teor emocional na convivência deles, isto pode não ser muito proveitoso, porque no casal, na vida de casal, a genuinidade das emoções é importante, né? Então, quando você força, até mesmo se for para melhor, mesmo se você força o teor emocional na direção que a outra pessoa no casal está precisando, e você consegue, mesmo assim não serve, porque não é genuíno. Então, não pode ser esforçado. Agora, mudar formas de agir é muito mais fácil, porque os parceiros têm controle sobre o que eles fazem, as ações, né? A genuinidade, né, é para certos comportamentos, por exemplo, o moço nunca está fazendo trabalho sujo em casa, ele não lava os louços, ele não coloca lixo para fora, o lixo para fora. Se ele faz isso, vale. Ele não precisa fazer isso com um grande sorriso e não tem que ser genuinamente com muita vontade. Para certos comportamentos públicos, essa genuinidade não é tão importante. Para o teor emocional, sim. Aí tem que ser genuíno, né? Mas tem também alguns comportamentos públicos, formas de agir, que precisam ser genuínos, né? Por exemplo, intensificar relações sexuais. Isto, muitas vezes, quando um parceiro se adapta aos desejos do outro, vai ter mais relações sexuais, mas não é com vontade, então logo não vai valer. Tem que ser genuíno. O beijo ao despedir tem que ser genuíno, certo? Agora, tem uma vantagem nessa desvantagem, né? Que os comportamentos públicos, ao se repetir, eles têm tendência a virar, se tornar naturais. Aquele beijo com muitas repetições vai se tornar um beijo genuíno, natural, né? Quando você mude algum comportamento público que expresse emoção, vai mudar essa dinâmica emocional e o comportamento pode evoluir para ser mais genuíno. Conclusão, essas formas de agir, eles podem ser forçados, sim, né? Claro que é a própria pessoa que tem que fazer o esforço, né? Um parceiro não vai conseguir realizar essa mudança do comportamento do outro. Mas cada um deles, cada parceiro, cada membro do casal, vai poder se forçar para mudar seus comportamentos públicos. Ok? Como fazer? Então, você, terapeuta, o que você vai fazer? Você vai mapear a dinâmica, né? Isto são as sequências repetitivas que mantêm a dança. Então, é sempre assim. Por exemplo, ele fica reclamando para exigir alguma coisa do parceiro ou da parceira, e a outra pessoa recua. Consequência disso, o primeiro tem que correr mais atrás. Aí o segundo vai recuar mais. E vira uma perseguição, em qual
vai tentar se aproximar para reclamar, para mudar o comportamento do outro. E o outro vai fugir cada vez mais. E mais que o outro fuja, mais que ele está obrigando o primeiro a persegui-lo. Porque senão o primeiro vai ficar falando sozinho. Uhum. Então, esse seria um exemplo de uma sequência que, em um certo casal, pode se repetir através dos anos, sempre o mesmo padrão, com diferentes comportamentos, com diferentes topografias, mas a mesma sequência. Né? Então, uma vez que quando você descobre uma sequência que sempre se repete, você mapeou uma parte da dança. Uhum. Depois de mapear essa dinâmica, você tem que identificar, você vai poder, né, a partir desse mapeamento, identificar os temas amplos. Né? Aí, não vai precisar trabalhar com comportamentos específicos. Né? Comportamentos como o beijo ao despedir, ou colocar o lixo para fora. Vai identificar grandes temas que significam alguma coisa importante na vida daquele casal. Uhum. A partir daí, então esse tema vai ser o que você vai trabalhar na terapia, certo? A partir daí, então, com esse tema na mão, você vai explorar o que tem de diferenças entre os parceiros. Quais são as vulnerabilidades emocionais de cada uma, né? O que são as influências externas? Talvez a influência da família de origem de um dos dois, né? Ou a influência dos filhos do relacionamento anterior de um dos dois, ou a influência do pastor da igreja que o casal frequenta, ou um dos dois frequenta, ou outras influências externas. Eles vão fazer parte da sua análise. Então, você tem as diferenças entre os dois, podem ser influências de personalidade, diferenças de personalidade, podem ser diferenças de geração. Quando você tem um casal onde os dois têm grande diferença de idade, podem ser diferenças culturais, né? A cultura familiar de um é diferente do outro. Né? Aquela família que diz nós somos descendentes de italianos, para nós é normal gritar. Aí o outro vem de uma família onde todo mundo fala baixo. Né? São diferenças culturais. Né? Não precisa para isso ter a própria pessoa não tem que vir de uma origem geográfica diferente para isso. Duas famílias goianas podem ter também uma cultura familiar diferente. Né? Então, diferenças, vulnerabilidades de cada um, influências externas, podem ser negativos, mas podem ser positivos também. Talvez os sogros podem ser um recurso que o casal não usou, mas que pode ser mobilizado para ajudar nos problemas. Muitas vezes também pode ser uma influência negativa. E, finalmente, os padrões que o casal desenvolveu para poder conseguir lidar com o problema. E lá, a parte de comunicação é muito importante. Então, essas são as coisas que você precisa explorar nas primeiras semanas, primeiros meses da terapia de casal.
Depois de identificar os dois problemas, né, você vai verificar essas diferenças, as sensibilidades emocionais, as influências externas e os padrões de comunicação. Esses padrões de comunicação são os esforços para lidar com o problema nuclear e com as diferenças, as emoções e os fatores externos. Então, junto você tem a sigla DEEP, né? D-E-E-P. E agora, a relação, sua relação, né? Você como terapeuta, com esse casal. Uhum. Quando você trabalha com um casal, é importante não escolher lados, né? Você precisa trabalhar num nível recíproco, em qual o casal, os dois membros do casal, podem contar com você, seu envolvimento, e sua empatia, com eles, você respeitar ambos igualmente como especialistas em relação ao problema deles. Eles já lidaram com o problema há tantos anos, eles sabem muito mais sobre o problema do que você jamais vai conseguir descobrir. Então, você trabalha numa relação horizontal para os dois membros, né, do casal, sem escolher lados. Essa é a reciprocidade. Quando você trabalha as diferenças e padrões de comunicação, significa, quando você está nesse modo recíproco, você não vai corrigir um membro do casal para dizer, você está fazendo errado, olha, a outra pessoa tinha pedido tal coisa, isto é razoável, ela tem razão, você tem que falar de outra maneira. Então, você não vai entrar com seu julgamento. O que você pode fazer também? Então, se você não faz isso, não corrige a comunicação, não fala diferente, não fala assim, não grita, né? Fala mais baixo. Você pode fazer um trabalho de verificação dupla, em qual você trabalha as diferenças e os padrões de comunicação pela pragmática, pelo como funciona dentro do casal. Então, segurando o seu julgamento. O típico exemplo de uma verificação dupla é você pede a um dos dois membros do casal de dizer algo, expressar um desejo, fazer uma crítica, falar sobre uma dor dela, e a outra pessoa escuta. Depois, você pede à outra pessoa de repetir o que ela entendeu, com suas palavras. Às vezes, essa segunda pessoa vai falar algo muito diferente. Aí, de novo, não é você, terapeuta, que vai julgar e que vai falar, não é isso. Você pergunta para a primeira pessoa. Foi isso? E é ela que julga. E ela fala, não, falei nada disso. Então, você propõe, você quer tentar de novo? Aí ela fala de novo. Talvez tente de reformular para a segunda pessoa entender melhor.
Aí você verifica novamente. Aham. Segunda pessoa faz uma outra tentativa. Talvez, de novo, não vai ser bom. Aham. E você verifica de novo. E vai andando nesse círculozinho até que o próprio casal, né, sem você ter escolhido o lado, o próprio casal aprende a comunicar melhor. Trabalhar emoções e influências externas. Existe uma técnica similar, que também vai te manter envolvido de uma maneira recíproca, horizontalmente, como os dois membros do casal, sem você escolher lados. É um questionamento circular, em qual você pede a pessoa de falar, né? Por exemplo, você pede o membro do casal falar alguma coisa doloroso, né? Por exemplo, você não gosta da minha mãe, né? Cada vez que minha mãe vem aqui, você fecha a cara, você some no quarto, você se tranca lá. A última vez até trancou a porta e não quis abrir para mim. Uhum. Aí você pergunta para outra pessoa, agora, o que você sentiu ao ouvir a fulana dizer isso? E a outra pessoa expressa o que ela sente ao ouvir isso. Puxa, eu não quis ser mal, eu não quis te machucar. Isso nem tem nada a ver com você. Uhum. Me dói ouvir você falar isso. Ou, outra possibilidade, outra pessoa fala, isto, você não precisa se preocupar com isso. Eu preciso me esconder para ser uma técnica de sobrevivência minha. Né? Não se preocupa. Você não precisa se ficar triste por causa disso. Aí, você volta para a primeira pessoa e pergunta agora novamente o que você sentiu agora de ouvir a fulana dizer isso. Disse que você não precisa se preocupar, que é uma técnica de sobrevivência. Aí, a primeira vai expressar as emoções dela. Vai falar, puxa, mas que catástrofe, né? Você precisa se, se esconder para poder sobreviver a uma visita da minha mãe. Né? Eu me sinto desrespeitado quando você fala assim sobre minha mãe. Você me desrespeita. Né? Pois é, então. Aí volta de novo para a segunda e fala, é agora que você ouviu a fulana falar assim, o que isto chamou em você? O que evocou isto de sentimentos em você? Ok? Aí pode ir assim, um bom tempo rodando. De novo, o que acontece? Você não julgou, você não escolheu lados. Você deixou o casal fazer a correção e fazer a aprendizagem entre eles. Ok? Mais um ponto onde você não escolhe. Quando você vai falar sobre o efeito que a Maria Luísa levantou a mão, por quê? Eu tenho uma dúvida, eu queria saber se você quer tirar a dúvida no meio ou no final. E se você quiser tirar durante. No final, por favor. Tá bom. E outra coisa, você me fala quando tem só 15 minutos faltando? Alô?
Fala, tem 20 minutos agora. Quando tiver 15, a Ok. gente avisa. Sim. Então, feito sobre você. Quando o casal mexe com você, você vai dar feedback para os dois, não para um dos dois, né? Então, exemplo, que veio desses artigos que eu vou mostrar no final, tem um casal que tanto em casa quanto na sessão, tem as maiores dificuldades em conversar, maiores dificuldades possíveis para fazer esses dois tipos de exercícios lá. A verificação dupla e o questionamento circular. Por quê? O moço sempre fala de maneira metafórica ou nega o que ele acabou de dizer, e a moça para de responder, então fica calada, ou responde com ironia. Isto acontece. Aí seus exercícios não dão certo. Isto vai ter um efeito bastante desagradável sobre você, né? Você vai sair dessas sessões bem frustrada e talvez com outros sentimentos também. Talvez se sentindo invalidada, raiva, ou outras coisas, dependendo da sua história, né? Aí é importante que o terapeuta vai falar o que ela sentiu, né? A terapeuta fala dos seus sentimentos, né? E indica os gatilhos, indica quais comportamentos dos membros do casal evocaram esses sentimentos. Nesse caso, é um caso que é descrito num desses artigos no filme. O moço falou sobre que a parceira dele não a deixava exercer a paternidade, né? Então, a terapeuta perguntou para ele: o que você quer dizer com exercer a paternidade? Aí ele falou: é igual fazer a barba. Igual fazer a barba no espelho. Esse é um momento que é só seu. Aí fala muito, continua, dispara falando sobre fazer a barba olhando no espelho. A terapeuta fica completamente sem entender o que ele está querendo dizer, tenta de cortá-lo, tenta de trazer ele de volta para explicar de uma maneira menos metafórica o que é exercer a paternidade, e ele volta sempre para fazer a barba, né? Outro momento, ele disse: eu sou um homem muito depressivo, e ela nem liga para isso. E a terapeuta pergunta para ele: você é um homem muito depressivo? O que você quer dizer com isso? Aí ele disse: eu nunca disse que eu sou depressivo. Você pode ter chegado a essa conclusão, mas foi nada que eu disse. Aí isto é clinicamente relevante, porque a parceira dele também não entende nada do que ele fala quando ela quer entrar em assuntos bem importantes do relacionamento. Aí a terapeuta dá esse retorno para ele. Ele fala: não consigo fazer nada com sua resposta. Você me fez me sentir perdida. Essa informação
que você me trouxe não vai servir para nada para nós. Você consegue fazer você consegue ver um paralelo, uma similaridade, como que a sua parceira sente, né, quando vocês dois conversam. Aí, a terapeuta precisa fazer o mesmo procedimento com o outro membro do casal. Né? No caso, quando a terapeuta estava fazendo perguntas difíceis, ou quando estavam fazendo um exercício, por exemplo, o questionamento circular, e os assuntos ficavam mais pesados, a mulher parava de responder. Aí, a terapeuta estava lá, desamparada, porque quando a cliente não fala nada, a terapeuta não pode atuar. Precisa, ao menos, falar, né? Então, ela também quis fazer essa devolução para a cliente. Eu me sinto assim assado quando você faz tais coisas. Será que não é parecido com o que acontece naquela briga que você relatou do final da semana passada? Né? Ironia, no meio de um questionamento circular, quando está ficando muito doloroso, a parceira consegue fugir da dor, fugir do assunto doloroso, usando ironia. Aí realmente isso alivia, mas estragou o exercício. Então a terapeuta está lá frustrada de novo. Né? Então, é importante que a terapeuta faz essa devolução. Né? Então, isso tem que ser dos dois lados, equilibrado. Né? Sem escolher lados. Então, para interromper esses padrões dolorosos, você pode usar a relação com você, a relação do casal com você, como laboratório, para o casal aprender novas maneiras de agir. Como, São okay? 13 minutos. 13, ok, obrigado. Como nós vivemos no mundo dialética, né? Eu acabei de falar, você não pode escolher lados. Né? Eu posso também falar, você precisa escolher lados. Em realidade, não tem como não escolher lados. Então, escolha lados conscientemente. Como você pode escolher lados numa terapia de casal sem desequilibrar o processo? Em primeiro lugar, você pode alternar a aliança. Então, uma sessão, você percebeu que você estava muito do lado de uma das parceiras, né? Ou um dos parceiros. Aí você percebeu que você estava apoiando um contra o outro. A próxima sessão, você vai inverter. E você, intencionalmente, vai tentar de ver tudo muito mais da perspectiva da outra pessoa, que estava em desvantagem a sessão passada. E você faz isso intencionalmente. É claro que você não vai distorcer as coisas para poder estar do lado da outra pessoa, né? Mas você se esforça de atuar a partir da perspectiva e das necessidades da outra pessoa. E a próxima sessão você volta de novo.
E você fica alternando, sessão em sessão, para um lado, para o outro. Mais sofisticado, você pode fazer essa alternação de maneira desincronizada. Né? Numa sessão, dar razão, seguir a lógica, os argumentos, né? Os planos, né? O racionale, né? O pensamento de uma pessoa. Mas, no mesmo tempo, enquanto que você busca no que ele fala, no que ela faz, né? Coisas que são válidos, que devem ser feitos, que seriam bons para fazer, que tem lógico, que tem razão. Né? Você cuide bem das emoções da outra pessoa. Porque é difícil para ela o outro ter razão. Então, você cuide dos sentimentos dela, né? Da dor dela. Simpatize com ela. Mostre que você entende que é difícil para ela certas coisas. Mas não abre mão de que tal argumento e tal argumento do outro lado tem lógica. Na próxima sessão você inverte. E você cuida da emoção do primeiro e das ações, da lógica do planejamento do outro. Ok? Essa é uma maneira de alternar desincronicamente. Outra maneira de alternar desincronicamente é ser tolerante, mimar e mexer com o outro. Então, ser uma almofada para um, espeto para outro. Fazer o outro mexer. E a próxima sessão você destroca. E se pode alternar também. E quando tem 2 terapeutas, que eu sempre recomendo, né? Quando você faz terapia de casal, fica legal você ter 2 terapeutas. E vocês vão poder alternar. Então, quando uma é espeto para um, né? E almofada para outra, a outra pessoa pode ser, a colega pode ter os papéis invertidos. Né? Ou um pode apoiar o marido, a sua colega vai apoiar a esposa. Mas, mesmo assim, você tem que prestar atenção, na próxima sessão vocês trocaram de papéis. Então, você não tem como não escolher lado, então escolhe o lado de maneira consciente, estratégica. Finalmente, você pode usar as técnicas da terapia de casal para a relação terapêutica. Na terapia integrativa de casal, os membros do casal aprendem a validar um ao outro. Aí, você também vai validar os membros do casal. Igual a Joselda falou da terapia dialética comportamental, validar, a validação pelo terapeuta, é uma parte importante da relação do casal, da relação terapêutica, na terapia de casal também. Você pode usar técnicas de aceitação da terapia de casal. Né? São técnicas que normalmente se usam para os membros do casal amenizar a vulnerabilidade, amenizar as dores deles, as sensibilidades emocionais. São técnicas para reduzir a natureza contenciosa
da interação em torno do problema. Então, quando tem um problema no relacionamento seu como casal, por exemplo, você não consegue mais simpatizar com um dos dois, né? Você vai se tornar contenciosa em relação com um dos membros do casal. Você pode usar as mesmas, as típicas técnicas de aceitação com você mesmo, na sua relação com os membros do casal. Você pode, outra técnica de aceitação é usar o problema. O que seria ser o problema? Uma ruptura de aliança, né? Um dos dois membros do casal não quer mais colaborar. Eles estão te sabotando. Okay? Se você pode usar esse problema como uma janela para acessar os valores, vulnerabilidades, desejos e projetos de vida, tanto daquele membro do casal, quanto os seus. E você pode usar o problema como um veículo de intimidade para construir de maneira mais informada uma relação terapêutica, mais informação sobre você mesma como terapeuta, sobre os próprios desejos. O que eu quero como esse casal aqui, por exemplo. Ok? Luke, 5 minutos. 5. Então, essas aqui são as técnicas típicas também da terapia integrativa de casal. A união empática, né? Você, juntos, se ficar tristes por causa do problema, né? Então, estamos aqui nesse relacionamento que não é produtivo, né? A senhora não se sente compreendida, acha que eu estou do lado da sua parceira, do seu parceiro. Vamos parar aqui um momentinho para estar tristes nós duas, eu e você. Porque nós estamos travados aqui, tanto eu quanto você somos prisioneiros, né, dessa entrava. É uma técnica, né, um pouquinho mais do que eu tenho tempo para explicar, mas é uma técnica que se usa normalmente para promover a aceitação entre os membros do casal. E você pode usar essa mesma técnica para promover, para melhorar a relação entre você e um ou outro membro do casal. O desapego solidário é quando você faz uns passos para trás, toma um recuo, para descrever o que está acontecendo objetivamente. Descrever as ações sem interpretação. E fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos, né? Então, eu falei tal coisa. Você achou aquilo ruim. Depois você respondeu tal coisa. Aí eu me senti assim ameaçado. Uhum. E eu respondi tal coisa. Uhum. E você vai destrinchar o que realmente aconteceu. É outra técnica de aceitação. E esses são os artigos que eu mencionei, né? São chocantes para ver quão antigos eles são. Esse aqui eu acho até hoje o melhor artigo sobre a relação terapêutica da terapia de casal. É um artigo de 2008, né? Essa revista é acessível de graça na internet. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy. De 2010. É também a aplicação do FAP na terapia de casal. E esse aqui é, ao menos, um pouquinho mais recente, em 2021, o sofrimento do terapeuta de casal. Ok. Então,
Estou pronto. A gente pode ter uns minutinhos para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, Luke, que eu fiquei pensando se como que faz o manejo quando o casal começa a exigir posicionamento de aliança do terapeuta. Uhum. Pois é, então eu ia escolher uma dessas coisas, né? Por exemplo, isso acontece, né? Um dos dois fala, por exemplo, eu quero saber quem tem razão aqui, sou eu ou é ela? Quem de nós dois tem razão? Ou às vezes o membro do casal já assume que você tem um posicionamento. Por exemplo, olha, eu estou me sentindo muito bem sempre quando eu venho, porque com você, aí falando com a parceira, né? Com você não dá para conversar. Mas aqui nós, aqui eu me sinto compreendido, porque eu e o terapeuta, nós falamos a mesma língua. E você está lá pensando, puxa, por que ele pensa isso? O que será que eu fiz que deu essa impressão para ele? Uhum. Então, você escolhe, ou você vai escolher uma abordagem desincrônica, né? Por exemplo, quando você vê que tem muitos argumentos bons e claros e a razão, assim, a racionalidade de um lado está válido, aí você pode validar isso, e as sensibilidades do outro lado são válidos e você apoiar isso. Uhum. Só que você tem que lembrar que você não pode empurrar o casal nesses dois papéis, né? Por exemplo, ele tem razão, mas assim, racionalmente, mas emocionalmente ela tem razão. A próxima sessão você tem que destrucar. Uhum. E apoiar a parte emocional dele e a razão dela. E muito importante, uma coisa que eu sempre falo também na supervisão, coisas assim, ou quando eu dou um curso, você não pode apoiar coisas que não são válidas, né? Então, quando não tem razão, aí não precisa distorcer as coisas para dar razão para fulano, né? Ele tem que ter razão para apoiar aquilo. E essas sensibilidades também têm que ser legítimas quando você vai apoiar, quando você vai validar essas sensibilidades emocionais da outra pessoa, né? Não apoiar coisas que não são funcionais. Então, essa é uma possibilidade. Mas você poderia também optar para uma dessas outras técnicas do filme. Obrigada, Luke. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar no chat. Teve alguns elogios aqui. Só Mostre esses elogios aqui, eu vou olhar. Muito bem. Obrigado. Pois, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigada, Luke. Agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade. Espero que você possa estar presente em outros eventos. Obrigada por ter sido o criador desse evento lá no começo, né, de Contextuais, e a gente está aqui dando continuidade. É uma grande oportunidade.